Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa. Hoje aqui no Bora Rangar nós vamos preparar o Perry Melt. Se você nunca ouviu falar, você vai conhecer um hambúrguer quadrado hoje aqui comigo. Que a gente já trouxe hambúrguer algumas vezes, vamos ser sinceros, né? Mas o hambúrguer tá no meu DNA de cozinha, é uma coisa que a primeira coisa que eu aprendi a fazer profissionalmente na cozinha foi o hambúrguer. Então eu sempre gosto de trazer para você novidades no mundo do hambúrguer, acompanhamentos. Então nesse papo você já aprendeu a fazer comigo picles, você já aprendeu a fazer comigo blend de frango, a gente já fez aqui hambúrgueres um pouco mais clássicos, a gente já preparou, por exemplo, hambúrguer sem carne e hoje nós vamos num diferente, nós vamos no hambúrguer quadrado. E para acompanhar o clássico desse hambúrguer, cebola caramelizada, que você também ainda não viu aqui no Bora Rangar. Então bora matar esses dois coelhos na caixa d'água só. Papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem Perry Melt e cebola caramelizada aqui no Bora Rangar. Para fazer esse hambúrguer quadrado de pão de forma, você vai precisar de, para montagem, 1,5 kg de acém moído com gordura, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 300 gramas de queijo prato fatiado fino, aqui pode ser também cheddar em fatias ou o queijo que você preferir, tá? Um pacote de pão de forma, eu vou falar sobre isso também, porque eu não vou usar industrializado não. Eu fiz o meu pão caseiro aqui, já vou te contar como que você aprende a fazer também. E cebola caramelizada. Para o molho, esse molho aqui é um molho especial, um molho bem comum aí das lanchonetes e que ele é bem utilizado nesse hambúrguer também. A gente vai usar meia xícara de chá de ketchup, 3 colheres de sopa de mostarda, 1/3 de xícara de chá de maionese, 1 colher de sopa de molho de pimenta, 1 colher de sopa de molho inglês e 1 colher de chá de açúcar. Para nossa cebola caramelizada, aí você vai falar assim, Arthur, já tô vendo açúcar nessa receita e eu sei que cebola caramelizada não vai açúcar. Calma, essa aqui vai e eu vou te explicar por quê. 2 kg de cebola, 100 gramas de manteiga sem sal, 150 gramas de açúcar cristal e 2 colheres de sopa de molho inglês, mais uma vez aí. Então, pessoal, esse nosso preparo, João Paulo, mostra o pão ali esperando, ó, que eu acho que é bem o diferencial desse hambúrguer de hoje, né? Esse pão de forma. E aí eu vou começar falando por ele, porque eu preparei esse pão de forma pra gente poder fazer o hambúrguer hoje. Ai, Arthur, não quero fazer pão de forma, quero fazer com que eu encontrar. Seguinte, então. Tenta comprar esse pão sem estar fatiado, sabe aqueles que vendem na padaria sem fatiar ainda? Tenta comprar assim, que aí você vai conseguir fazer uma fatia mais grossa. Ou então, se é num lugar que você já consegue pedir para fatiar mais grosso, fala assim, eu quero um pão de forma fatiado mais grosso. Conversa na padaria que produz que você vai conseguir. No mercado você vai ter que procurar a melhor opção, tá? Então vai ter ali um ou outro no mercado que é mais grosso, que é mais firme. Por que que eu resolvi fazer? A estrutura desse pão feito em casa, ele vai parecer muito mais com os pães que o pessoal usa nos Estados Unidos para fazer esse sanduíche. Olha que a gente tem aqui um pão maçudo que vai aguentar eu passar molho aqui, que vai aguentar o suco da carne escorrendo, né? O hambúrguer ele é um sanduíche bem molhado, é um sanduíche quente. Então, geralmente, esse pão de forma que a gente tem no mercado brasileiro, ele não vai ser o melhor. Se você for usar aquele que você já está acostumado em casa, eu vou te indicar o seguinte: faz um bife bem fininho, não coloca tanta geleia, e aí você vai conseguir montar um hambúrguer. Vai fazer um hambúrguer, um sliderzinho, né? Um hambúrguer mais fininho, um hambúrguer mais leve, aí você come mais de um, não tem problema. Mas para fazer um monstrão igual a gente vai fazer aqui, precisa de um pão firme. Arthur, eu quero fazer o meu pão caseiro, gostei da ideia, vou fazer. Então você vai lá no YouTube, youtube.com/tvdiversa, se inscreve no nosso canal e procura lá, sanduíche de salada de ovo. Foi o episódio, quem acompanha já deve lembrar, foi o episódio que eu ensinei a fazer esse pão. Eu ensinei a fazer um outro pão também de forma, que é o pão Petrópolis. Esse não serve para essa receita, tá? Tem que ser esse aqui, o pão de forma tradicional. Vamos para a nossa cebola caramelizada. Eu tô com uma no fogo aqui já, quero mostrar para vocês, ó. Que eu vou retomar daqui desse ponto aqui. Ela tá no foguinho baixo aqui curando, ainda não entrou açúcar e ainda não entrou o molho inglês. Eu vou te ensinar o que eu fiz até agora aqui, começando do zero. A gente começa pela cebola caramelizada, porque ela demora mais. A gente vai consumir ela quentinha, se você quiser comer gelada também tá liberado. Essa cebola caramelizada que eu vou te ensinar aqui, na verdade é uma geleia de cebola.
Não é uma geleia com alto teor de açúcar não, mas é uma geleia. Por quê? A cebola caramelizada tradicional, inclusive a do Perry Melt, ela na verdade para nós brasileiros é uma cebola grelhada na chapa com manteiga, não vai açúcar. Você pode usar um pouquinho de molho inglês ou não, e a receita original é isso, deixar ela caramelizar devagar e no final você coloca o molho inglês, dá aquela raspada no fundo, você usa manteiga também e aí é cebola grelhada. Aqui no Brasil, quando começou a se produzir isso, o brasileiro, a gente percebeu que o paladar do Brasil, eu trabalhei muito com hamburgueria, percebe-se que o paladar do brasileiro pede uma coisa docinha no hambúrguer e a geleia de cebola é uma ótima alternativa. Se você, gente, quiser fazer esse hambúrguer aqui usando picles, usando bacon, usando uma outra geleia, geleia de pimenta, tá liberado, tá? Essa montagem clássica que eu vou te ensinar aqui. Então eu tenho aqui, ó, eu vou fazer metade da receita. A receita pede 2 quilos, porque isso rende pouco, tá? Mas eu tô fazendo metade. Então aqui eu tenho 1 quilo de cebola cortada em meia lua e eu fiz cortes grossos nela, tá? Não é fininho. Consegue mostrar pra gente, João Paulo, ó? Aqui eu tenho a cebola cortada, ó, tá vendo, ó, quase na espessura de um dedo. Eu cortei ela em meia lua assim, e agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ligar essa panela aqui, tá? Vou colocar um pouquinho de óleo, não precisa, mas só para garantir que a manteiga não vai queimar, vou botar um pouquinho só, um pouquinho de óleo, e eu vou derreter aqui dentro a minha manteiga. Então, ó, eu vou só passar pro fogo do meio aqui, que é mais quente, para acelerar esse processo, que eu quero te mostrar o seguinte, ó. Primeira coisa, derrete a manteiga, tá? Só depois que a manteiga estiver derretida é que a gente vai entrar aqui com essa nossa cebola cortada. E aí, gente, tem que ter paciência se você quiser atingir aquela cebola caramelizada que vai ser o sucesso da hamburgada. Aproveita que hoje é final de semana e, gente, hambúrguer é muito simples, né? Carne moída, aqui a gente tem um acompanhamento, o queijo você comprou pronto, os molhos ali, ó, estão todos prontos, a gente só vai misturar, então é praticidade. Se você quiser fazer... Hoje não é, eu falei que é fim de semana, não, hoje é feriado. Estão me corrigindo aqui, João Paulo, Gabriel. Então, aproveitando o feriado, você pode fazer esse hambúrguer, por exemplo, na brasa, na churrasqueira. Fica muito gostoso. Quem nunca comeu hambúrguer na churrasqueira, sério mesmo, precisa fazer isso um dia. Um dia que for, você estiver animado para fazer um churrasco, ao invés de fazer o churrasco, compra as coisinhas, faz um hambúrguer, você vai ver que fica mais barato e todo mundo se diverte. A criançada, então, sem dúvida, que vai ficar fã. E o hambúrguer de churrasco, quando você morde ele, você vai ver que tudo era diferente do que você pensava antes. Ó, seguinte, agora que eu entrei com essa cebola aqui, a manteiga já derreteu, antes de começar a mexer, minha panela ficou bem cheia, né? Antes de começar a mexer, eu quero deixar ela soltar bastante água. Então ela vai ficar uns 5 minutos sem eu mexer nela aqui, ela vai soltar água, de vez em quando você pode vir aqui, ó, e dar uma raspadinha no fundo da panela. Vai demorar, no fogo baixo, de 15 a 20 minutos para você chegar nesse ponto que a gente tem aqui agora, ó. E aí é desse ponto aqui, com ela bem cozida, ela já começou a trocar de cor, ela já está bem murchinha, agora é que eu vou adicionar aqui o meu açúcar e vou misturar bem. E aí agora a gente vai levar mais uns 20 minutinhos para ela chegar na cor do caramelo que a gente quer. Quando ela tiver, aí você vai escolher também, ela vai ficando marrom com o tempo aqui. Você vai deixando ela pegar um pouquinho, vai mexendo. Quando ela tiver no ponto que você gosta, eu gosto dela bem marronzinha, Arthur, bem caramelizada. Ah não, eu gosto mais fraco o sabor do caramelo. Você vai tirar antes um pouquinho, você vai tirar e vai misturar o molho inglês só no final. O molho inglês para trazer um pouquinho de acidez, um pouquinho de sal, que vai dar um toque todo especial aqui para essa cebola. Ah, Arthur, eu vi outro dia o cara colocando vinho, pode colocar? Pode colocar um pouquinho de vinho. Ah, quero colocar... Gente, faz a experiência que você quiser. Qualquer líquido saboroso que você colocar vai deixar um toque. Mas adiciona só no final, não deixa cozinhar muito não. Beleza? Ó, eu vou continuar cozinhando essa minha cebola aqui. Essa aqui, ó, tem que vir mexendo aqui de vez em quando. Não posso esquecer dela, porque se agarrar aqui no fundo vai queimar. Então você não pode ignorar, tá? A gente já volta com essa imagem aí, ó, do pão de forma agora todo fatiado, aguardando só a montagem desse hambúrguer. Esse pão de forma eu preparei ontem caseiro aqui, só procurar lá no YouTube. Sanduíche de salada de ovo no YouTube da TV Diversa.
Tem a receita do pão lá, você pode fazer o pão em casa, vai ficar muito mais gostoso se você fizer o seu próprio pão. No último bloco a gente começou a fazer a nossa cebola caramelizada, começa a derreter na manteiga, depois entra com a cebola cortada em meia lua, não cortei grosso, não cortei fino, cortei grosso, grossura de um dedo, tá? E aí, depois que ela secar bem a água, eu te mostrei, né? Depois que ela já estiver bem cozida, a gente entra com açúcar. Essa aqui já tá com açúcar, eu tenho uma aqui do lado, ó, vamos mostrar, João Paulo? Que já tá pronta, ó. Essa aqui ela vai ficar assim, ó, tá vendo? Depois que a gente caramelizar ela bem, secar bem a água, ela vai ficar nessa textura aqui, ó. É mais uma geleia, tá vendo? De cebola. Isso aqui é uma delícia para quem tem problema com cebola, porque cebola tem acidez, vai perder a acidez, aqui vai ficar só o docinho e o sabor da cebola. Arthur, não gosto de açúcar na cebola caramelizada. Pode fazer sem açúcar, gente, tá liberado. É que eu quis fazer com açúcar aqui porque eu acho que fica sensacional essa questão de ter um docinho aí pra gente degustar. Vou deixar secar mais um pouquinho a água aqui, ele já tá quase no ponto. E aí quando secar a gente entra com o molho inglês para você ver a finalização dessa cebola caramelizada. Vamos pro nosso hambúrguer, mas primeiro vamos deixar pronto o nosso molho. O molho aqui é muito simples, eu vou só misturar os ingredientes. Então eu tenho a maionese. Tenho aqui também o ketchup. Aí eu vou entrar com um pouquinho de mostarda. Se quiser trocar o ketchup aqui por barbecue também tá liberado. Vou colocar o molho inglês. O molho inglês que é muito engraçado, né? Aqui no Brasil a gente facilitou a pronúncia desse nome porque até os americanos nativos, né, os ingleses, os nativos da língua inglesa, tem problema com a palavra, com o nome desse molho, que é um nome difícil de falar. E aí tem algumas gírias, né, que o pessoal criou para poder se referir a esse molho. Aqui no Brasil a gente resolveu chamando ele de molho inglês, mas se você quiser saber o nome original desse molho, não sei se eu vou conseguir falar direito. O nome dele original é Worcestershire Sauce. Não vou nem repetir, gente. E aí o pessoal chama de Double W para facilitar, porque é um nome difícil. E aí aqui no Brasil a gente resolveu de uma maneira maestral, né? Só chamar de molho inglês e aí fica fácil. Aqui, ó, misturei tudo. Vou entrar também com o nosso açúcar. Tem uma pitadinha de açúcar aqui, que é para dar uma equilibrada, que a gente tem bastante acidez, né? Um molho bem ácido e picante. Então tem que entrar esse açuquinha aqui no final, ó. E aí vai ficar esse molho gostosão aqui, ó. E a gente vai usar ele na montagem do nosso burger. Ó, experimenta. E se você quiser mais picante, você pode colocar mais pimenta. Pode colocar... Nossa, gente. E é gostoso, hein? O negócio é bom demais. Agora eu vou deixar ele de lado aqui. Passar uma água nessa minha espátula aqui, que eu posso precisar dela ainda. Vamos então grelhar o nosso hambúrguer, preparar ele aqui e marcar o nosso pão também, né? A montagem desse hambúrguer aqui, ó, você pode fazer com 2 bifes, pode fazer com um só, do jeito que você preferir. Mas antes de eu prosseguir, deixa eu só dar mais uma mexida aqui na cebola. Ó, pronto. Tá vendo? Foi o tempo de preparar o molho. A nossa cebola secou o suficiente, eu vou desligar a panela. E aí só depois da panela desligada é que eu adiciono aqui o molho inglês. Tá? E aí mistura bem. E tá pronto, tá? Não precisa gelar, tem gente que gosta disso aqui gelado, mas eu te confesso que quentinho fica mais gostoso, tá? E aí se você quiser deixar puxar mais, é só deixar o fogo ligado mais um pouquinho, ela vai apurar mais, vai ficar mais escura. Quanto mais caramelo você chega, mais amargor você tem. Então vai ser aí de acordo com o seu gosto, tá? Vou aqui preparar o nosso burger, lembrando que esse é um burger quadrado. Então, ó, vou passar um pouquinho de óleo aqui na tábua, só para a carne não agarrar aqui. E também para dar uma untada na minha mão, para não agarrar muita carne na minha mão. Então você pode fazer esse truque aí na sua casa, tá? Para não gastar plastiquinho. Você pode abrir um plástico aqui em cima também que funciona legal. Ó, então, mão untada, tábua também untada. Eu vou pegar aqui o nosso guia. O guia é sempre o pão. Quem já viu fazendo hambúrguer várias vezes, eu tô sempre falando isso aqui. Por que o guia? Você vai ver o que eu vou fazer aqui agora, ó. Vou fazer um hambúrguer duplo aqui, João Paulo. O que você acha? Vai dividir comigo?
João Paulo tá numa felicidade só. Mostra o João Paulo ali, Ayandra. Depois de um longo deserto, né, João Paulo? Uai, mas aí que eu vou fazer duplo, porque a gente cada um come meio. Olha lá, olha a cara do João Paulo, ó. Depois de um longo deserto alimentar, só comida fitness, bastante legume, verdura. João Paulo ansiava por uma carne. Eu tive que brindar esse fim de semana do João, esse feriado do João Paulo aí, ó. Então aqui, ó, o que você vai fazer? Você porciona a carne, tem que bater assim para ela tirar o ar, para ela ficar bem homogênea. E aí, ó, eu vou usar o pão para olhar mais ou menos o tamanho da carne. Lembrando que esse aqui é um hambúrguer quadrado, então você já vai deixando ele quadrado conforme você for abrindo aí, mais ou menos aí, ó, no formato do pão. No formato, mas não no tamanho. A dica é essa aqui, ó. Para o seu hambúrguer ficar perfeito, o bife ele deve ser sempre maior que a carne. Olha aí, ó. Tá vendo que ele sobra dos lados da carne? Essa aqui é a ideia, tá? Aí que vai fazer você fazer o hambúrguer ficar bonito, porque a carne fica do tamanho do pão. Se você abre a carne menos que o pão, ela vai sumir. Se você abre do tamanho do pão, ela vai ficar menor. E aí na hora de tirar a foto, que eu sei que vocês gostam de tirar foto de comida, eu também gosto. E a comida não é só pra... Essa é brincadeira, né, gente? Não é só porque é pra tirar foto, porque a comida precisa ser bonita pros olhos, né, João Paulo? Então a gente tem que se preocupar com isso, a gente come primeiro com o olho. Ó, a minha chapa já tá bem quente ali, meu bife já tá aberto, mas eu vou começar marcando no pão, né? Eu vim aqui, deixei o bife aberto, porque na sequência a gente vai de grelhar o nosso bife. O que é marcar o pão? Vou colocar um pouquinho de azeite aqui nessa frigideira que tá super quente. Essa aqui é a paejeira, né? Eu ainda não trouxe nenhuma paeja aqui no programa. Sempre quando eu uso essa panela eu lembro disso e falo pra você, né? Mas uma hora vai acontecer. E aí você vai conhecer esse prato espanhol muito interessante que tem uma panela só pra ele. Você imagina, né? Quando a comida é boa, ela tem utensílios de cozinha com o nome dela, né? Aí você já imagina, tem uma paejeira, uma panela que é especial para fazer a paeja. E aí ela é legal também para usar como chapa para fazer hambúrguer. Se você não tem uma, pensa numa aí na sua casa, porque para quem gosta de fazer hambúrguer ela é bem legal, tá? E vamos lá. Vamos marcar esse nosso pãozinho. Agora eu vou baixar o fogo para não queimar minha manteiga aqui. E aí eu botei bastante óleo aqui na panela, né? Mas aí por quê? Que eu vou grelhar o pão dos dois lados e aí depois eu já vou aproveitar essa gordura que tá aqui dentro, essa manteiga, para grelhar o meu sanduíche. Então não se assusta não, tá? Não é tanto óleo quanto você tá pensando assim não. Mas a gente tá falando de hambúrguer, né? E hambúrguer é essa cultura do grelhado, é uma comida gordurosa, é uma comida que não é para ficar comendo todo dia, mas quando a gente come a gente se enche de alegria, né? Porque o paladar fica em festa com essa quantidade de gordura. A gordura, ela carrega o sabor na boca, né? Ela é responsável por unir todos os aromas de um prato. Ela tem um dulçor, a gente não percebe, né? Mas o perfil de sabor da gordura é porque ela é doce. E tudo que é doce é gostoso. Então por isso que gordura é tão bom. Ó, deu aquela grelhada bonita, a gente vira pro outro lado. Aqui do outro lado eu não vou deixar marcar muito agora não, porque eu quero depois do lado de fora. Então vou só deixar pegar esse óleo e aí eu já vou deixar aqui para baixo, ó. A partir de agora é grelhar esses bifes e o perimelt ele é finalizado como um pão na chapa. Então depois que a gente montar, a gente vai marcar a parte de fora do pão ali dentro. Então é por isso que eu só marquei um lado por enquanto. Eu vou marcar os dois, fica tranquilo. O hambúrguer vai ali para minha frigideira agora. Você viu que eu não temperei ele não, né? Eu gosto de temperar na panela. Tem gente que tempera antes, se você já está acostumado com hambúrguer aí na sua casa, você sabe o que fazer. Mas se você quer uma dica, eu gosto de fazer assim, ó, eu boto a carne ali, aí agora sim eu venho com sal. Eu acredito que ficar misturando o tempero na carne acaba fazendo ela perder muito suco enquanto a gente está preparando, porque o sal promove desidratação. Então, eu sei que facilita o trabalho temperar lá na tigela, né? Mas aqui, ó, fica muito mais gostoso, tá? E aí eu coloco sal, eu coloco pimenta do reino. João Paulo até se ajoelhou ali pra pedir que eu não coloque pimenta. Mas tem que ter pimenta, João Paulo. A carne leva pimenta. E aí sou obrigado. Não, toca a pimenta sempre, cara. Aí esses são os ossos do ofício, João Paulo. Para de rodar, ó. Ó,
Ai, ficou pouco. Pera aí que foi pouco. Um hamburguinho bem apimentado, você na sua casa vai dosar. Se você não gosta de pimenta, não precisa usar. Arthur, quero usar pimenta caiena, pimenta chile, essas pimentas em pó. Gente, usa a pimenta da sua preferência. Taca pimenta, não deixa sem pimenta não. Não vai na do João Paulo, não. Vocês vão ser muito mais felizes. Mas o que acontece, João Paulo? Tem muito tempo que eu não falo sobre a pimenta, né? Por exemplo, para quem quer reduzir o consumo de sal, a gente sabe que a pimenta, ela é um realçador de sabor, ela excita as papilas gustativas e faz a gente utilizar menos sal. Então, quem não tem costume de comer pimenta, passa a comer pimenta aí que faz bem para a saúde, tá? Ó, vou deixar fazer aquela caramelização bem bonita de um lado só e depois eu vou virar e vou marcar rapidamente. Eu gosto do meu burger bem mal passado, tá? A última parte da montagem, grelhar ele ali, a gente vai fazer no último bloco. Mas antes da gente ir pro intervalo, eu quero te mostrar essa carne depois que eu virar ela aqui. E aí, claro, né, quando a gente for pro intervalo, eu vou continuar preparando esse batalhão de comida para toda a TV Diversa, também para ter aquela mesa bem bonita para você quando a gente voltar. Quer uma dica de saber quando é a hora de virar a carne? Observa aqui, não sei se a Ayana vai conseguir puxar mais pertinho, que tá subindo fumaça, né, Ayana? Mas olha só, a carne, ela começa a marejar, a gente chama isso aqui, né, de marejar. O que está acontecendo aqui? O suco da carne que tem dentro, né, dessas moléculas de carne, ele começa a ferver e o calor ele tende a subir. Então ele vai começar a aparecer aqui em cima. A carne você vai ver que ela vai ficando toda molhadinha, ela vai dando uma piscininha do que parece sangue, mas não é sangue, é mioglobina, né, o suco da carne. Essa aqui já está no ponto de virar, ó. Então, olha aí. Que caramelização bonita que a gente conseguiu nessa carne. Tá vendo? Bastante calor. Manteiga também ajuda nesse brilho. E aí, ó, não vou deixar muito tempo não, tá? Já vou virar a outra. E essa aqui, vou tirar para ela ir descansando aqui, ó. Bem rosadinha no meio. É o que mais gostoso desse lanche, tá? Tem que fazer com calma. Primeiro derrete a manteiga, depois entra com a cebola cortada em meia lua. Cebola cortada grossa, tá? Deixa ela cozinhar bem, depois entra com açúcar, deixa caramelizar bem, vai levar mais ou menos uma meia hora, 40 minutos total. Aí você entra com o molho inglês, desliga e ela vai ficar bonitona assim. Então essa cebola caramelizada brasileira, né, que ela é adocicada, ela tem adição de açúcar. Não que a cebola caramelizada sem açúcar não seja doce, ela também é. Porque a cebola é muito rica em açúcar, mas ali tem muito menos doce do que essa que a gente transforma, na verdade, numa geleia. Aqui eu tenho já os pães grelhados, o bife, aquele clássico hambúrguer, né, que a gente já fez, abriu ele quadrado. O molho é só misturar tudo, então vamos embora para a frigideira finalizar esse burgão, que esse aqui eu vou fazer duplo, ó. Então a gente começa passando o molho na parte de dentro. Aí eu vou colocar uma fatia de queijo de cada lado. Em uma delas a gente vai colocar a nossa dose de cebola caramelizada, aquela glicose, para dar uma balanceada. Não pode caprichar, porque esse aqui é mais altão, vai ter mais carne, então tem que ter bastante cebola para ele. Aí eu vou colocar um bifinho, um queijinho, outro bifinho, outro queijinho. Você pode usar o queijo que você preferir nesse preparo, tá? Pode ser cheddar, aquele cheddar em fatias, pode ser o cheddar cremoso, pode ser um queijo Minas? Pode ser um queijo Minas. A panela já tá quente ali, então eu vou aqui, ó, posicionar delicadamente. Olha o tamanho desse hambúrguer, João Paulo. Tá chique, não tá? Esse é o especial, por isso que eu tava falando que eu vou dividir isso aí contigo, é metade para cada um, que aí a gente come mais que todo mundo. A gente sofreu mais com o cheiro, né não? O resto a galera divide ali. Ó, então tá no fogo baixo aqui, deixa dar aquela marcada boa, não vai no fogo alto não, porque a gente quer também que o queijo derreta. Então se o fogo estiver muito alto, você vai queimar o pão e não vai derreter seu queijo. Então faz com paciência, tá? Se você ligou a televisão agora e perdeu o passo a passo da cebola, quer ver de novo a história desse hambúrguer, por que eu tô fazendo um hambúrguer de pão de forma, que pão é esse da fatia grossa, tá tudo lá no YouTube, youtube.com/TV Diversa. Lá você se inscreve no canal, ativa o sininho, aí quando o programa sair lá, você assiste.
Lá você vai conseguir achar também a receita desse pão, que não é um pão qualquer. Eu tô fazendo aqui com pão caseiro, eu mesmo que preparei esse pão, tá? Para ele poder ser um pão firme, para ser um pão bonito, para o nosso sanduíche ficar bem bonito, bem gostoso. E aí foi no episódio do sanduíche de salada de ovo. Procura lá no YouTube que tem a receita desse pãozinho aqui para você. Se for fazer com pão industrializado, escolhe um pão da fatia mais grossa, um pão que você sabe que tem uma estrutura bacana, aquele que você já está acostumado a comprar na sua casa, tá? Se ainda assim você não achar um bom pão com a fatia grossa, o que você faz? Faz um hambúrguer mais modesto, faz um bife mais fininho, vai dar certo também, coloca menos molho, menos cebola, vai ficar gostoso, só não vai ficar bonito igual esse aqui, né? Porque esse aqui, sinceramente, não tá? Olha só. Com 2 bifão desse, João Paulo, aí tem que deixar marcar o pão direitinho. Aí o que eu vou fazer? Antes de comer, eu vou dar aquele talho assim no meio para mostrar para vocês o pontinho dessa carne que tá rosadinho por dentro. Eu tenho certeza que vocês vão pirar. Ó, aproveita para pegar aquela manteiga que tá aqui no fundo aqui, ó, da frigideira. Vai pressionando ele assim, porque tá muito grande, né? Aí a gente tem que dar um jeito de fazer ele ficar um pouquinho menor, né, João Paulo? Porque senão como é que vai bocanhar isso aqui tudo? Não dá não, ué. Ó, então tá certo, agora tá pronto. Vou tirar ele aqui, que eu quero fazer graça, né, agora, né? Ó, vou trazer ele aqui pro meio. João Paulo, vem comigo naquela maldade, que a gente vai abrir esse hambúrguer aqui pra mostrar pro pessoal. Esse aí, gente, é o Perry Melt, tá? O clássico, geralmente, é com 2 bifes, né? O Double Cheese. Então ele vem com 2 bifes, ele vem queijo, cebola caramelizada e a receita perfeita para você ser feliz aí nesse feriado. Ó, se você gostou dessa receita, gosta do Bora Rangar, assiste todo dia, me segue lá no Instagram, @chefarturveloso. Eu sempre gosto de usar essa parte para falar meu Instagram, que eu acho que fica super apelativo. Ó, vou abrir, hein? @chefarturveloso, hein? Me segue lá. Olha isso, olha a cor dessa carne, gente. Brincadeira, hein? Você não gostou não, Paulinho? Assim você me mata. Agora sim. Gostei de ver. Deixa comigo, Paulinho. Deixa que você vai comer bem hoje, hein? Ó, Bora Rangar de hoje vai ficando por aqui. Sem eu dar aquela mordida especial, né? Me dá licença, que agora chegou a minha vez. Samba, chefinho, samba. Cadê o samba, Paulinho? Aê, ó.